Revolução e Contra-Revolução, o livro, a obra mestra de Dr. Plínio, no capítulo específico que ele trata de que maneira a cultura, as artes e os ambientes são vetores que a Revolução utiliza para poder fazer o seu processo revolucionário e levar o mundo para caminhos completamente opostos àquele previsto ou que existiu na Idade Média. E, obviamente, assim, perguntem à vontade. Eu procurei ilustrar da maneira mais próxima do tema. Então, a gente começa colocando aí algumas questões conceituais. É preciso que a gente saiba o que é cultura, o que é arte, o que é ambiente, na definição de Dr. Plínio, né? E com isso, então, nós vamos adentrando o tema. Primeira coisa, o que nós pretendemos aí hoje, nessa palestra de hoje? Que a gente tenha definido, ou pelo menos tenha consolidado um entendimento comum sobre o que é cultura, artes e ambientes. O que nós vamos tratar aqui, existem várias opiniões filosóficas, acadêmicas a respeito desse assunto, mas nós vamos tratar segundo o prisma do professor Plínio Corrêa de Oliveira, no seu livro Revolução e Contra-Revolução. E a finalidade é que a gente chegue ao final da exposição consciência em qual cultura esse mundo, essa humanidade, a Revolução está construindo. E para essa construção, que tipo de oposição à Contra-Revolução deve fazer. Vamos começar com a cultura. Vocês percebem, isso aqui é uma fotografia de São Domingos de Gusmão, mandando queimar os livros heréticos. Bons tempos que a cultura era preservada pela Santa Inquisição. E aqui nós temos um triste episódio recente, que foi a Pachamama, em pleno recinto do Vaticano, que vocês veem que oposição. Vocês já percebem que mundo que se imagina, que o mundo que nós estamos caminhando. Tá. Cultura. Primeira coisa que é básica desse conceito, que quando a gente fala cultura, nós estamos falando de aprimoramento do espírito. Né? Toda pessoa que estuda, que procura se aprofundar em qualquer matéria, ela quer, antes de mais nada, não ter só diplomas ou carreiras, mas aprofundar o seu espírito. E nesse aprofundamento, ele tem sempre dois sentidos, como é a vida humana. Tem um positivo e um negativo. Se ele vai para o bem, positivo. Se ele vai para o negativo, é o mal. Como é que funciona essa aquisição? É preciso diferenciar cultura de instrução. Os senhores devem conhecer uma expressão que a gente chama de rato de biblioteca, né? Que é aquela pessoa que vai para a biblioteca e consome muitos livros e fala que ela é muito culta. Ora, o Dr. Plínio bate nisso frontalmente. Você pode ser uma pessoa muito lida, mas não quer dizer que você seja instruída. Muito instruído não quer dizer que você seja culta. Porque a instrução, aí é o processo humano que nós temos. Toda leitura, toda observação da realidade que nós temos, tudo que nós conhecemos e adquirimos de conhecimento, nós fazemos através dos nossos sentidos. E a nossa inteligência, a nossa vontade, a sensibilidade assimilam isso. Para que isso aconteça, o homem, diante de qualquer realidade, ele tem um processo de reflexão. Depois dessa reflexão é que vem a assimilação. Como é que é a assimilação? Se aquilo que a pessoa... Vocês imaginam uma pessoa que lê um livro de 400 páginas. Eu diria que o instruído guardaria as 400 páginas do livro. Agora, o culto guarda do livro o suco dele. Isso é a cultura. Né? Então, o que interessa a gente saber é que essa pessoa que refletiu sobre aquele assunto e assimilou, assumiu as consequências ou o impacto desse conhecimento na vida dele. Que adianta nós aprendermos sobre a Revolução Francesa, Revolução Protestante, Revolução Comunista, se nós não conseguimos ver um nexo disso no nosso dia a dia? Que impacto isso traz para a gente? A pessoa que faz esse tipo de pensamento, aí sim, a gente diz que ela é uma pessoa culta. Vocês podem perguntar, como é que acontece com os povos não católicos? Porque a gente, quando fala em cultura, a gente imagina assim, a gente identifica o povo alemão, o japonês, o brasileiro, o italiano, o americano. Existem traços comuns em cada povo que singularizam ele. Então a gente fala, existe a cultura alemã, a cultura brasileira, a cultura francesa, porque são traços tão característicos de alma que identificam facilmente. Então a gente fala, isso é a cultura. Aí vocês podem perguntar, mas os povos não católicos, então eles não têm cultura, já que eles não são católicos? Seria uma primeira dúvida. A questão é o seguinte, do ponto de vista natural, eles têm cultura sim. Ninguém vai negar, por exemplo, a grande contribuição, por exemplo, em termos de porcelana da China, em termos de a filosofia dos gregos. Mas se nós percebemos,
somente nos povos católicos que a cultura acontece plenamente, porque o direito natural e a moral elas se coadunam, são consentâneos com a Igreja Católica. Então, vocês percebem que esses povos, apesar de maravilhas que eles possam ter feitos, e que a gente respeita e admira, sempre vai faltar aquele plus ultra, que é a falta da moral católica que dá sentido à cultura. Então, assim, quando nós falamos em civilização cristã, é onde a cultura atingiu o seu maior ponto, onde aprimoramento humano, assimilação e as consequências do que foi aprendido pela Igreja Católica, enquanto mestre infalível da verdade, conseguiu colocar no coração dos homens. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá, gente? Quer dizer, aí já é uma primeira pergunta. Quando a gente fala em cultura, como é que... esse é um crucifixo que eu diria um crucifixo correto. Ele não é lindo, não é a peça mais importante, mas é um crucifixo barroco, que nós conhecemos aqui em Minas Gerais, e ali tem uma peça retorcida que o artista pretende chamar de crucifixo. Quer dizer, você nem se identifica ali o crucificado. As perguntas que nós devemos fazer são as seguintes. Essas coisas acontecem porque faz parte da modernidade? O mundo caminha por um sentido e aí é bonito que a arte se transforme nisso? Isso é uma coisa espontânea? Não tem nada de manipulado ou planejado nisso? Então, essas perguntas eu vou deixando aí na cabeça dos senhores, para os senhores começarem a pensar que a revolução é um movimento sistemático, inteligente e organizado que visa a destruição da civilização cristã. Então, quando a gente vê uma obra dessa, de espontâneo, ela não tem nada. Modernidade é você assumir os progressos científicos que a medicina, a ciência vai trazendo. Agora, fazer da modernidade um baluarte para destruir a arquetipia que Deus criou no universo, porque quando você vê uma obra dessa, você identifica a cruz e o crucificado, Nosso Senhor Jesus Cristo, e a sua fisionomia. Se o artista for, quanto mais perfeito ele for, mais perfeição estarão nos traços. Aquilo ali, para se inspirar-se, para nos levar à devoção, é quase que impossível. Então, assim, os ambientes, a cultura e as artes, esse é o tema dessa palestra de hoje, elas vão formando, sem que as pessoas percebam, um tipo de mentalidade que é oposta à mentalidade da cultura católica. Começando pelas artes, uma definição. A arte é um prazer estético do belo. Você vê uma coisa, acha bonito pela estética dela, e isso te faz bem. Por que te faz bem? Você ir naquele processo de conhecimento e assimilação que nós comentamos. Dr. Plínio cita uma frase de Tartufo. Tartufo é uma peça de Molière, que é uma peça que há muita crítica às questões religiosas, mas a frase é muito interessante. O amor que nos prende às belezas eternas não sufoca em nós o amor das belezas temporais. Ou seja, não sejamos tão necios assim de imaginar que a gente não vai admirar nada da natureza, ou que o homem tenha feito, porque só se concentra nas questões eternas. Não. Deus criou o universo, criou o homem, criou todo o cosmos, Nossas Senhoras, os anjos, os santos, para que refletisse perfeições dele. Então, é nessa contemplação que nós devemos considerar, porque as obras dos homens, segundo Dante Alighieri, são chamadas de netas de Deus, já que os homens são filhos de Deus. Como eu havia dito, o direito natural e a moral católica se coadunam inteiramente quando nós falamos aí com o belo, o bom e o verdadeiro. Você se lembra que os 4 elementos fundamentais do ser, segundo Aristóteles, é o belo, o bom, o verdadeiro e o único, o uno, né? Então, esses 4 conceitos, porque a beleza não é uma coisa assim, eu acho isso bonito, até a palavra acho já é negativa, né? Existem considerações filosóficas. Algo para ser belo tem que ter, são 3 critérios, tem que ter perfeição e integridade. Quer dizer, você não vai achar uma obra inacabada bela porque não falta a parte dela, ela não está íntegra ainda. Ela tem que ter proporção e medida, quer dizer, ela tem que estar adequada nas suas harmonias para que a peça forme um todo agradável, e ela tem que ter clareza e esplendor. Faz parte da beleza que elas reflitam esse lado bonito da graça, da virtude de Deus, de ter clareza e esplendor. Então, assim, a gente quis definir o belo, professores têm assim, a noção exata de que nós estamos falando em oposição ao que a Revolução tem feito de feio, de horrendo e de mal. A Revolução resolveu
desde o começo do... Não sei se o senhor se lembra, quem já estudou, em 1914, quando surgiu o primeiro movimento nihilista artístico no mundo, foi logo antecedente à Primeira Guerra Mundial, depois vieram os surrealistas, depois os cubistas, depois os fauvistas, e foi caminhando. Hoje nós temos aí, tem neoconcretos, desenvolvimentistas, abstracionistas. Se o senhor perceber, todos esses movimentos artísticos, passo a passo, eles foram negando aquilo que era conceito de beleza, arte até então. Inclusive os pintores, os artistas daquele movimento de 1914, eram todos comunistas, eles diziam isso. Nós estamos revoltados com essa sociedade burguesa que só produz coisas atinentes à beleza. Nós queremos agora fazer a transgressão. Nós vamos ser imorais ou amorais, quer dizer, estaremos acima da moral católica. Por quê? O artista, para se expressar, ele tem que ter liberdade para poder criar o que ele quiser. E se ele ficar atado à direita, às questões morais, ele não tem condições de criar completamente. Você percebe a asneira, o erro e a transgressão que houve nisso. Eu me lembro, uma vez eu perguntei para uma artista em São Paulo, eu falei assim, por que vocês adoram tanto essa palavra transgressão? E ela está sempre na esquerda. Eu disse, Walter, ela só acontece na esquerda porque na direita não tem transgressão. Você tem que fazer as coisas todas segundo a moral. Quer dizer, foi contundente, né? Então, assim, é também mais um ponto para os senhores assimilarem, para nós entendermos esse processo de construção ou destruição de uma civilização através das artes, dos ambientes e da cultura. Essa é uma outra fotografia que eu quis comparar também, em termos de ambientes. Vocês percebem o que eu fiz aqui de errado? Ali está a sala do Reino de Maria, um pedacinho só dela, porque eu não consegui uma fotografia maior que coubesse aqui. Então, quando a gente fala ambientes, nós estamos falando de ambientes de todo tipo, tá, gente? Você tem um ambiente familiar, você tem um ambiente de uma sala, você tem esse ambiente aqui da sede que nós convivemos diariamente, aos domingos pelo menos, você tem um ambiente de um liceu literário, você tem um ambiente de uma faculdade, de uma escola, você tem um ambiente urbano. Então, assim, os ambientes é tudo que cerca o homem com uma série de características que circunda. Então, quando a gente fala um ambiente de uma sala, além de essa sala reflete uma mentalidade de quem a construiu. Então, vocês percebem a oposição entre uma sala, que o Dr. Pini chama da sala do Reino de Maria, como a sala da ONU, que foi inaugurada em Bruxelas, na Bélgica. Quer dizer, é uma sala com um teto, que eu não sei o que é aquilo, parece que um hecatombe de cores explodiu sobre a cabeça das pessoas. As pessoas não têm hierarquia nenhuma, é sempre em forma de círculo, não tem liderança, igualitarismo presente, e feia, sem cor. Quer dizer, existe ali o que nós falamos da beleza, cadê a harmonia, cadê a proporção, cadê a perfeição, cadê a clareza, cadê o esplendor. O belo está prejudicado. Então, sistematicamente, a revolução vem nos imputando, basta nós sairmos na rua. Se os senhores me seguem daqui até a casa dos senhores, os senhores estão vendo palácios, catedrais, por exemplo, porque essa era a arquitetura da época, mas hoje seriam outras, que edifiquem a gente e nos transportem e nos ajudem no processo de santificação e salvação, é absolutamente implausível. A gente vê um jardim bonito, um pedaço de uma praça, uma igreja que restou, mas a Revolução, infelizmente, conseguiu destruir praticamente todos os ambientes de todas as cidades do mundo. Nós temos hoje, que o Dr. fala, vestígios da civilização cristã. E a eles nós musculamos e beijamos com uma saudade eterna, querendo construir o Reino de Maria. Bem, os ambientes. O ambiente tem que refletir esse esplendor da ordem hierárquica do universo. Porque se o homem faz obras que são netas de Deus, e Deus fez um cosmos absolutamente hierárquico e harmônico, não teria sentido o homem que quer amar a Deus, servi-lo e gozá-lo dele na eternidade, construir um mundo diferente dele. Então, esse mundo que é construído aqui, ele tem que lembrar o homem o tempo todo e salvar o homem o tempo todo para que facilite esse processo dele de chegar até o céu. O Dr. Plínio fala de uma coisa que nós não podemos esquecer. A revolução é o mal organizado mais quintessenciado que já existiu sobre a face da Terra, mais que todas as heresias, porque é um movimento conjunto, e aquilo que nós vimos no primeiro capítulo da RCR. Ele é único, ele é universal, ele é total, ele enfim, abarca todas as atividades humanas, não tem setor da atividade humana nem do mundo que não esteja atacado pela revolução. Ou seja, se está em curso um mal
planejado contra a civilização cristã, contra a Santa Igreja, como nunca houve na face da Terra. E é esse convite que o Dr. Plínio, na sua obra, nos fez e nos faz continuamente, que é ter em mente essa decadência e ter essa esperança que já está prometido por Nossa Senhora em Fátima, que isso tudo vai passar. Mas para que isso passe, não adianta nós termos uma visão poética das coisas. Tem que ter sistema, tem que ter articulação, tem que ter reunião, tem que ter ação, tem que ter terço público, tem que ter Instagram, tem que ter medidas concretas que nós façamos para opor ou oferecer às pessoas possibilidade de conhecer a verdadeira doutrina. Se nós não fazemos isso, todo mundo está à mercê só da revolução. Concordam? Bem, vamos agora ver os textos segundo está na RCR. Os senhores se lembram que na última reunião foi tratada da complexidade que é fruto das paixões humanas desordenadas e das tendências do homem exacerbadas, todo o processo, o início do processo que fez essa degringolada do Ocidente. Então, a complexidade que é na natureza humana que a Revolução conseguiu introduzir, invertendo as coisas, deixando o homem sem inteligência, à mercê dos sentidos, deixando a sua sensibilidade adulterada para vibrar por coisas que ele não devia vibrar por coisas do mal. O homem que se entusiasma, por exemplo, com um carro que passa, com um novo supersônico que saiu, se ele não tiver distanciamento psíquico, ele está admirando um produto revolucionário. Ele tem que ter a questão de saber se aquilo ali contribui ou não para o processo de cultura cristã do mundo. Então, essa posição, nós temos que ter continuamente. A gente passa na rua, aquele carro é revolucionário ou contra-revolucionário. Aquele padre que passou ali, que está sem batina, é revolucionário ou contra-revolucionário. Aquela moça que passou com aquela roupa é revolucionária ou contra-revolucionária. Isso é pecado ou é virtude? Isso é bem ou isso é mal? Então, o contra-revolucionário, ele, antes de mais nada, é uma pessoa extremamente consciente do seu dia a dia. A gente não sai na rua, fez uma borboleta, achando o mundo azul. Nós estamos vivendo uma crise tremenda, entendeu? Uma crise da igreja, é a paixão de Nosso Senhor, nós estamos no tempo da quaresma, então é tempo de nós refletirmos e nos engajarmos nesse processo e atender o apelo de Nossa Senhora, que pediu a conversão dos homens, a emenda e a construção do Reino de Maria. Olha que maravilha, que convite e que honra. Vocês imaginam o mundo, eu sempre penso assim, a quantidade de gente que existe, são 8 bilhões de habitantes nesse planeta. A gente não consegue imaginar isso. Desses milhões de pessoas, desse incontável contingente de número, Nossa Senhora escolheu os senhores, nós, eu, para estarmos aqui hoje, nessa sala, discutindo essas coisas, ouvindo esses temas e entendendo a crise do mundo. Os senhores podem aquilatar o grau de honra que representa isso e, ao mesmo tempo, o grau de responsabilidade, porque tudo aquilo que você conhece, você se torna refém. Não é isso? Quando diz o Perry, né? Você se torna responsável por tudo aquilo que cativas. Então, eu sempre falo que na consideração da história do plano divino, de imaginar que agora os anjos nos escutam, que quando 2 ou mais estiverem falando em nome de Nosso Senhor, Ele estará entre nós, é o que diz o Evangelho, nós temos que pensar que, sim, essa realidade honrosa traz de nós compromissos também bastante altos, né? Então, nessa descrição que nós fizemos, eu coloquei fotografias quase próximas das cores, para os senhores sentirem como é que é a oposição. Em qual ambiente urbano os senhores sentem que a aspiração ao céu fica mais cogente? É uma pergunta assim, é meio óbvio, né? Mas não aquilo é uma fotografia de Seul, aqui é uma fotografia de Bruges. Bruges, que inclusive é uma cidade protestante, hein? Mas, enfim, o influxo da Igreja Católica chegou nessa arquitetura em tempos áureos, quando isso ainda dominava, né? Mas vocês percebem que aquilo que nós falamos, o ambiente, a arte que foi colocada nesse tipo de ambiente, e a cultura, a mentalidade que graça dessas duas oposições, são coisas que favorecem ou não favorecem a santificação. Aí você percebe o estrago que a Revolução fez. Que sai de uma cidade dessa para chegar naquela, podem dar os argumentos que eles quiserem, superpopulação, necessidade de moradia, questão de custos, aumento da população terrestre, não justifica. É a opção em fazer o feio, o horrendo, o mal, para destruir as mentalidades e os corações dos homens. Em relação às artes, na ECR,
Quanto às artes, Deus estabeleceu, os senhores percebem que quando nós dissemos que o processo de aquisição de conhecimento do homem se dá pelas suas faculdades, né? Pela sua inteligência, pela sua visão, pelo seu tato, pelo olfato. Então, nós temos, em função da nossa sensibilidade, connaturalidades com aquilo que nós apetecemos, com aquilo que nós gostamos. Se você tem a tendência a apreciar ser um bom gourmet, ter um cheiro de uma comida agradável, esse cheiro te traz uma sensação boa. Você gosta de ver o mar profundo e distante, você vê o mar, essa connaturalidade sua vibra com isso. O que a Revolução fez? Sabendo que Deus colocou naturalmente essas connaturalidades entre cheiros, sabores, perfumes, sensações, isso tem que estar bem claro para os senhores, porque isso não pode ser no ar, é uma coisa que está concreta. Né? Essa sala tem um tipo de ambiente que ela tem que nos influenciar. Eu sempre comento, se você chegar aqui e já ver duas alabadas, já percebe que o ambiente é outro tipo de ambiente. Então, isso nos influencia. Tem que ter consciência disso. Então, a Revolução pegou essas connaturalidades e começou, sem que as pessoas percebessem, e é um processo que começou principalmente desde a do pseudo-humanismo, da Revolução da Renascença, porque ali foi a revolução que mais se conseguiu mexer nas tendências sem que as pessoas percebessem. Nós já tratamos das tendências aqui, aquela coisa, a tendência, aquele impulso natural profundo que nós temos, que nos faz apetecer coisas. Com o pecado original, nós apetecemos as coisas boas, mas infelizmente também apetecemos as coisas ruins, as coisas pecaminosas. As coisas virtuosas cumpre a gente incentivar, as coisas pecaminosas cumpre a nós coibir. Não é isso? Isso que a igreja ensina. E aí eu estou dar um exemplo. Né? As modas que surgiram na Revolução Francesa já denunciavam esse espírito de efervescência revolucionária que se queria dar na Revolução Francesa. Você percebe que os sans-culottes, aquela roupa que eles usavam, o barrete frígio, aquele chapeuzinho, aquela calça curta, aquilo já era uma quebra, uma ruptura da indumentária tradicional que destruía, entendeu? Já aquela ideia, aquele status de nobreza que a França, durante 200 anos, conservou no seu ancião regime, com tanta delicadeza, com tanto esplendor. E a Revolução Francesa não é só a gente imaginar as ideias que ela geraram e os fatos cruentos que ela gerou, mas é imaginar esse primeiro patamar sutil, que é de destruir o ambiente, a aparência, a tendência do homem, sem que ele perceba. Tem uma frase de Camilo Desmoulins que eu acho muito interessante. Ele tinha um amigo dele que ele era condiscípulo do Mirabeau, que era um nobre caído, rebelde, mas que fazia no palácio dele jantares suntuosos. E ele um dia, depois de um jantar desse, mandou uma carta para o Mirabeau. Eu agradeço muito, senhor Conde, os vossos convites, mas eu quero dizer que esses jantares maravilhosos, regalados com boas iguarias e belas pratarias, quebram em mim o meu fervor revolucionário. E eu preciso de estar com a corja, entendeu? Porque senão eu perco o meu tônus revolucionário. Vocês percebem como é que a coisa é sutil. Quer dizer, a Revolução sabe como é que ela pega o homem no detalhe. Essa é uma obra daquele artista muito em voga, o Pollock, é o homem. Se vocês conseguirem dizer onde é que está o homem ali, eu não consigo imaginar. E aqui é um quadro frangélico. Lembra que nós falamos agora há pouco sobre a questão do belo? Aqui eu vejo forma, eu vejo integridade, eu vejo harmonia, eu vejo proporção, eu vejo clareza e esplendor. É o que o Dr. fala, o Frangélico conseguiu colocar nas figuras dos anjos uma tal luminosidade que até hoje nenhum outro artista conseguiu atingir. Ora, quando o homem ele nega a figura idealizada por nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus Criador, que é o homem, a obra-prima da criação, e transforma o homem naquilo, não é uma antítese, não é uma revolta contra Deus, quando ele transforma o homem naquilo ali? Então, assim, nós temos aquilo que nós comentamos, a revolução não faz nada de espontâneo, tudo é pensado meticulosamente. Então, esse artista que é usado como uma celebridade, é usado pela revolução para fazer esse tipo de coisa e emporcalhar a alma humana. Porque aquilo ali conduz a quem? Ao reino de Satanás, não vai para o reino de Maria isso aqui. Os ambientes. Bem, aí é a consequência. Enquanto os ambientes eles são constituídos, eles podem opor uma barreira vertiginosa à revolução ou
favorecer a contra-revolução, se assim for. Por isso que os ambientes da sede, o Dr. Plínio tinha muito cuidado que a sede tivesse um equilíbrio, podia até ter simplicidade, mas existe uma disposição, uma ordem, uma combinação de cores que faz bem ao espírito. Então, quando os senhores entram sempre numa sede, como entraram agora no simpósio recentemente lá em São Paulo, na sede do Reino Maria, eu imagino que, se for como eu tive, por exemplo, se tiver um choque, porque ali tudo foi pensado por Dr. Plínio e os seus imediatos que ajudaram, desde a madeira do chão, a corrente que circunda a sala dos alardos, a cor do lambri, o tipo de papel, não é papel, é pano, a cor da capela, enfim, a própria sala do Reino Maria, que é a apoteose da sede. Ali foi feito para que a gente tenha uma descarga de contra-revolução simbólica e tendencial, e dá aquela respirada. Eu não sei se vocês sentiram, mas quando eu estou na sala do Reino de Maria, e as janelas estão fechadas, a impressão que eu tenho é que eu estou em outro mundo. A gente esquece o barulho lá fora, esquece aquela confusão, porque é um tão ambiente de graça, quer dizer, é um ambiente forjado intencionalmente. Aí percebam, o contra-revolucionário não é um bobinho, é uma pessoa que estuda, que se aplica, que cria método, que ao fazer o ambiente tem critério. Ali está em vista a salvação das almas, então, assim, quais são os recursos que Deus colocou à disposição do homem para que ele possa formar um ambiente à imagem e semelhança dele. Aqui é uma via sacra, a Semana Santa em Sevilha, e ali uma manifestação de metalúrgicos no Chile. Vocês percebem a desordem, quer dizer, nesse capítulo nós estamos falando. Se a cultura, as artes e o ambiente formam mentalidades, formam estados de espírito, vocês percebem que a revolução incentiva todo aquele estado de espírito, e esse aqui jamais. Hoje, infelizmente, há muita fé, graças a Deus, há pessoas que se emocionam nessas coisas, mas muita gente vai por turismo. Quer dizer, então, assim, que bom que isso aqui ainda dá glória a Nossa Senhora, glória a Deus. Entendeu? Mas, assim, o desvirtuamento já existe aqui também. Então, a gente tem que admirar e repudiar o lado ruim. Bem, aí o fecho desse capítulo, o Plínio fala, o papel histórico das artes e dos ambientes no processo revolucionário. Vocês percebem, se nós entendemos corretamente essas influências subretícias, subliminares, que a revolução faz no ambiente, na arte e na cultura, nós conseguimos entender como é importante a contra-revolução tendencial simbólica. Essas foram uma das reuniões que nós fizemos lá atrás. A gente pode voltar, se tiverem dúvidas, e falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas a contra-revolução tendencial, ela é tão mais importante que é o que ele afirma. Se a gente fechasse um partido político, por exemplo, o Partido Comunista, o efeito seria menor. Porque essa atuação massiva na mente das pessoas, esse bombardeamento de uma revolução constante na frente dele, afasta o homem, se ele não tiver o exercício e não tiver ajudado pela graça do terreno de Deus. Então, senhores, assim, eu falei que ia ser rápido, e realmente é rápido. Vocês percebem que a humanidade, ela caminha, isso aqui são totens pré-históricos, onde homens caídos já conceberam uma visão do demônio, muito parecido com a arte moderna de hoje, né? Você imagina, tem mais de 4.000 anos e tem o mesmo aspecto. Quer dizer, a gente não pode imaginar que a revolução, o grande artífice dela é Satanás. Assim como a grande mestra, o ponto central da contra-revolução é a Nossa Senhora. Então, a luta que São Miguel Arcanjo iniciou no céu, quando ele bradou "Quis-te Deus" e defendeu Nossa Senhora, nós somos continuadores dessa luta, porque nós estamos no momento que existe a triste opção dos homens optarem contra Deus. E nós somos aqueles que estamos querendo dizer para Nossa Senhora sim. Eu me lembro num simpósio que eu participei, quando eu tinha idade, os senhores, mais ou menos, o doutor Albino terminava o discurso falando exatamente isso. Meus filhos, digamos a revolução, não, e a Nossa Senhora, sim, e vamos para a vitória. Essa é uma foto lindíssima, porque o pessoal da TFP americana, os membros do grupo de lá, publicaram esta semana. Nosso estandarte ecoa até a eternidade. Ou seja, a cruzada lançada por Dr. Plínio já está na rua, já está na cidade, já está nos campos.
já está em todos os lugares. E esse convite perene que Nossa Senhora nos faz no interior da alma de cada um, continua presente, capitaneado por Ele. Que gratidão nós temos a esse homem que respondeu uma graça e que trouxe para a gente essa visão. Nada que eu estou dizendo para os senhores aqui é meu, é tudo dele, está no livro Revolução e Contra-Revolução. Como é que nós conheceríamos essas coisas se não fosse esse homem? Então é uma fotografia lindíssima, é esse grande convite, e eu espero que, se os senhores tiverem alguma pergunta, alguma coisa, estou às ordens para responder. Agora, nós não podemos esquecer que tem um lado nosso, do Quisite Deus, Quisite Virgo, que compete só a Deus. Eles não têm isso, tem um demônio. O demônio vai ser derrotado. Isso é promessa de Nossa Senhora. Ipsa contra, ela esmagará a cabeça dele.